Fala galera, você já ouviu falar sobre os Borgias? Provavelmente sim, mas você sabe qual é a sua história? Quem foram os Borgias e o que eles fizeram? Durante o Renascimento, em Roma, na Itália, uma família subiu ao poder e fez isso da pior maneira possível, mergulhada no pecado, corrupção, assassinato e depravação. Mas o pior, desse poder sujo vieram 2 papas. Bora conhecer tudo sobre a família Borgia, mas antes, já sabe, mete o machado no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os amigos. Nossa jornada vai lá para a Itália do século XIV, há cerca de 600 anos atrás. Mas antes da gente entender os Borgias, nós temos que entender o contexto em que eles apareceram. A Itália renascentista. Durante os séculos 14 a 16, a Itália não era uma nação unificada, como a gente conhece hoje. Isso só aconteceu em 1870. Desde a Idade Média, a Itália era dividida em cidades e estados, e essas cidades eram governadas por famílias nobres poderosas. Alguns exemplos dessas cidades são Milão, Veneza, Gênova e Florença. O Papa ainda tinha algumas terras na Itália, conhecida como os Estados Papais, e alguns reinos disputavam regiões da Itália, como o Reino de Nápoles, que era disputada no tapa entre a Espanha e a França. Fora que a Itália durante séculos foi governada pelo Sacro Império e também pelos normandos. Então você já pode imaginar o caos que era a Itália antigamente e como era suja a briga pelo poder. Cara, teve inclusive uma guerra por causa de um balde. Vou deixar aqui o vídeo para você ver depois. Assim, a briga das famílias nobres pelo poder na Itália era sanguinária e cruel. E desse caldo da desgraça nascem os Borgias. A Casa Borgia, com J mesmo, teve origem na cidade de Borja, na província de Saragossa, no Reino de Aragão. Hoje essa cidade fica na Espanha. E desde o começo a família já era controversa. Dizem que os Borgias subiram ao poder lá na cidade de uma forma nada amistosa. Além disso, os Borgias diziam que eles eram descendentes de um pretendente ao trono de Aragão, um cara na linhagem real da família de Aragão. E esse cara se chamava Pedro Atarés, que viveu no século XII. E esse Pedro era o senhor de Borja, a cidade que eles subiram ao poder. Mas tinha um detalhe: Pedro não deixou filhos, ou seja, a família Borgia se passou por descendentes desse cara, que não teve filhos, assumiu o controle da cidade e ainda dizia que tinha direito ao trono de Aragão. Mas como a gente já falou, como é que isso é possível se o cara não tinha filhos? Pra piorar, dizem que os Borgias eram judeus, fugidos das perseguições que aconteceram por toda a Europa. Vou deixar o vídeo aqui sobre os judeus para você entender isso melhor depois, como eles já eram perseguidos desde a Idade Média e antes. Os Borgias chegam à Espanha e são convertidos ao catolicismo, à força ou não se sabe, e isso dos judeus convertidos ao catolicismo era chamado de marranos, e os Borgias eram chamados de marranos. Mas tudo isso, como disse, é rumor, nada é comprovado. O que a gente sabe de fato é que em 1429, Alonso de Borja foi ordenado dentro da Igreja Católica. Ele foi professor de Direito da Universidade de Lleida, na Catalunha, e se tornou diplomata dos reis de Aragão. O cara conseguiu subir na escada do poder. E ele escalou ainda mais, porque em 1444 foi ordenado cardeal, e para cumprir as suas funções, ele se mudou junto com a sua família para Roma. 11 anos depois, em 1455, Alfonso Borgia foi eleito Papa, se tornando Papa Calixto III, até a sua morte em 1458. Calixto é reconhecido por ter revisto a condenação de Joana d'Arc, reconhecendo a sua inocência em 1456. Mas ele se tornar Papa foi a grande ascensão para os Borgias, porque mesmo sendo Papa por apenas 3 anos, Alfonso conseguiu nesse período usar o seu poder para dar todo o poder e riqueza que ele podia para a sua família, transformando os Borgias no que a gente conhece hoje. Agora, uma palavrinha do patrocinador. Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos, simplesmente os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns
estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. O sobrinho de Alfonso era Rodrigo Borgia, e quando seu tio foi para Roma, ele se mudou para a Itália, cursando Direito Canônico na Universidade de Bolonha, a universidade mais antiga da Europa. Vídeo aqui sobre as universidades medievais. O tio fez direito, como a gente viu, e era professor, e o sobrinho fez direito canônico. Os caras não estavam para brincadeira, eles estudaram para fazer as merdas. Antes de morrer em 1456, Alfonso ordenou seu sobrinho Rodrigo de Borgia como cardeal da Igreja Católica. Assim, Rodrigo trabalhou para o seu tio durante o papado dele, mas quando ele morreu, ele trabalhou para os próximos 4 papas, e nisso ele ganhou muita experiência dentro da igreja, muita experiência em influenciar politicamente as pessoas, ganhou também muita influência, ganhou muita riqueza, ele acumulou várias terras para ele e para sua família e trouxe ainda mais poder para os Borgias. Enquanto cardeal, Rodrigo manteve um relacionamento proibido com Vanosa del Catanei e com ela teve 4 filhos: Giovanni, César, Lucrécia e Giofre. A gente vai falar de todos esses daqui a pouco, tem só história maravilhosa. Só que assim, um cardeal não podia casar, não podia ter filhos, ele era celibatário, mas o cara teve 4, quer dizer, oficialmente 4. Porque além de quebrar as regras da igreja, o celibato, o Rodrigo teve filhos com outras mulheres, incluindo uma filha com a sua amante, Giulia Farnese. Aí você pensa, pô, o cara era sujo, teve várias amantes, teve filho que não podia como cardeal porque ele era celibatário. Cara, toda essa desgraça aí, e né, além de corromper a igreja para dar poder e dinheiro para sua família, a igreja com certeza puniu ele, né? Não só não puniu, como em 1492, Rodrigo de Borgia foi eleito Papa, mano. O Papa, se tornando o Papa Alexandre VI, um dos papas mais sujos, corruptos e escrotos de toda a história. Agora me diz, se tudo isso não foi uma ascensão ao poder suja, com corrupção, matando, pagando, sei lá o que fazia, óbvio que foi. O maior exemplo, nessa eleição ao papado, os 3 candidatos eram representantes de 3 famílias poderosas da Itália. Não tinha bonzinho na história, não tinha bonzinho na eleição ao papado. Os Borgias, né, o Rodrigo pelos Borgias, que em teoria eram independentes, Ascanio Sforza, representando Milão e os próprios Sforza, e Giuliano della Rovere, que tinha o apoio da França. A gente já vai falar sobre esse cara em breve também. A galera diz que Rodrigo só ganhou porque ele saiu comprando votos com todo o dinheiro e influência que ele tinha acumulado ao longo dos anos como cardeal. Mas os outros também fizeram a mesma coisa, só que os Borgias, nesse caso, tinham mais poder e mais influência, e ele ganhou. Assim, Rodrigo, ou agora o Papa Alexandre VI, se tornou um habilidoso político e diplomata, e um dos papas mais corruptos da história. Ele conseguiu o que queria e descartava qualquer um que estivesse em seu caminho, passava a faca mesmo. Durante seu papado, ele foi muito criticado por gastar demais, né, dando dinheiro para sua família, vender cargos na igreja, acumulando riqueza, nepotismo, ou seja, colocando todo mundo da sua família na igreja, e de luxúria, a gente já vai ver. Tudo isso era verdade. Durante seu papado, os Borgias organizavam várias orgias, principalmente no Palácio do Vaticano, e o mais famoso de todos foi o Banquete das Castanhas, feito em 1501. Onde tanto o Papa quanto os seus 2 principais filhos, os mais famosos, estavam nesse banquete. Só que na verdade esse banquete era uma grande orgia, e ainda dizem que nesse banquete barra orgia havia 50 moças, vamos falar assim, responsáveis por entreter os convidados, e o cara era o Papa, mano. Alexandre conquistou o quanto pôde de poder e riqueza enquanto Papa. Ele aproveitou esse período pra, fazer a rápida tudo pra sua família. Os Borgias. Ele colocava membros da família em altos cargos da igreja, dava terras e títulos de nobreza para os Borgias, e com esse poder, dado à família como Papa, e como uma penca de filhos que ele tinha, que a gente viu, ele começou a pegar esses filhos que ele tinha, e todo o poder e influência que ele tinha ganho, e começar a casar com pessoas influentes na Itália e na Espanha.
aumentando ainda mais o seu poder e influência. Na época, a família Sforza era uma das mais poderosas da Europa, então Alexandre uniu suas duas famílias, casando Lucrécia com Giovanni Sforza, e a gente já vê isso aí. Ele também casou Geoffrey, seu filho mais novo, com Sancha de Aragão, da coroa de Aragão e Nápoles. Agora os Borgias tinham os Sforza e a coroa de Aragão como aliados, os caras estavam detonando. Logo depois que virou papa, Rodrigo nomeou um dos seus filhos, César Borgia, como cardeal. E César Borgia é o cara mais famoso dos Borgias, com certeza. A educação dele foi muito bem planejada pelo pai. Ele foi educado por grandes professores em Roma, até os seus 12 anos. Depois estudou Direito e Humanidade na Universidade de Perugia, um clássico da família, estudar Direito. E depois foi para a Universidade de Pisa estudar Teologia. Mas ele não curtiu a vida de clérigo, então se tornou um grande comandante militar, um senhor da guerra, hábil na política e na estratégia militar. Tanto que César foi um dos patronos de Leonardo da Vinci, e grande parte das máquinas de guerra que Leonardo da Vinci desenhou, sabe? Porra, um monte de máquina de guerra que Leonardo criou, foi para servir aos propósitos de César Borgia. César Borgia pagou Leonardo para desenvolver máquinas de guerra para ele. E com todo o poder que os Borgias acumularam, César conduziu várias campanhas na Itália, com a intenção de criar um principado dos Borgias. César era um cara cruel e destemido. Ele fazia qualquer coisa pelo poder, e não é à toa que ele foi a inspiração para Maquiavel. Quando escreveu seu livro, O Príncipe de Maquiavel, foi inspirado em César Borgia, pra você ver como o cara era do bem. César ainda é suspeito de assassinar o seu irmão, Giovanni, para assim assumir as terras que o pai deu para o Giovanni, e também os seus exércitos, que contribuíram ainda mais para as suas campanhas militares. Após a morte do pai, Alexandre ou Rodrigo, em 1503, César influenciou a escolha do próximo papa para não perder o poder. O cara não queria sair do poder, e aí ele influenciou o próximo papa. Só que o seu candidato morreu apenas um mês depois de virar papa, e o próximo também foi apoiado por César, Giuliano della Rovere. Lembra o candidato que brigou com o pai lá no passado? E esse Giuliano se tornou o Papa Júlio II. O cardeal prometeu a César que ele poderia manter todos os seus títulos e honras e ajudar ele a conquistar mais. Só que quando o Papa subiu ao poder, o Júlio, ele traiu César e se tornou o pior inimigo dos Borgias. Só que o César não viveu muito para brigar com ele, para viver essa treta, porque em 1507, enquanto ele sitiava um castelo do exército do Conde de Lerim, ele morreu num ataque. Outra filha famosa de Rodrigo foi Lucrécia Borgia, que, como a gente viu, foi usada pelo seu pai como uma peça diplomática, sendo casada ali. E ela não casou uma vez, não. Ela se casou 3 vezes, velho. Enquanto ainda era muito jovem. Depois que seu pai se tornou papa, Lucrécia se casou com Giovanni Sforza em 1493, quando tinha apenas 13 anos. Foi um casamento, obviamente, político para aumentar o poder de Alexandre, mas quando o papa não precisava mais do apoio dos Sforza, ele anulou o casamento em 1597, falando que o casamento não tinha sido consumado. Porra, era uma menina de 13 anos. Aí você, então cancela esta merda. Mano, tava muito fácil pro cara. Ele era o papa. Ele podia casar a sua filha politicamente e quando não quisesse mais ele anulava, porque ele era o papa. O mano era uma máquina de gerar influência infinita. Casa, descasa, casa, descasa. Mano, um gênio da Idade Média. Um gênio. O segundo casamento de Lucrécia foi com o jovem príncipe Alfonso de Aragão, estreitando ainda mais os laços entre a família de Aragão e a família Borgia. Mas quando a família real também se tornou dispensável e Alexandre Borgia queria o apoio dos franceses, o príncipe misteriosamente foi estrangulado e morto. Assim o caminho estava livre para um novo casamento. O terceiro e último marido de Lucrécia foi Alfonso I d'Este, duque de Ferrara, que depois da morte do pai, finalmente se tornou um casamento livre dos interesses políticos. Lucrécia aproveitou este casamento normalmente, né? Mas ela teve várias gestações difíceis, perdeu vários bebês e morreu em 1519. Alguns historiadores dizem que Lucrécia era uma assassina, ela envenenava suas vítimas, ela era uma habilidosa política e fazia todas as tramas do seu pai, da família Borgia. Mas outros dizem que ela era apenas uma marionete do pai, ela era uma inocente e era uma vítima da sua própria família. O que você acha? E agora você vai direto para esse vídeo ver os 10 piores papas da história medieval. É só clicar lá, um Borgia ou 2 estão lá. Vai lá para ver e falou!